Olá, eu sou a Aline, professora de espanhol, e trago uma aula do Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus. Espero que aproveitem. Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Aline, da disciplina de espanhol. Vocês já tiveram uma aula de espanhol com o professor Plínio e agora chegou o momento de termos o nosso momento, certo? Então, hoje eu trouxe para vocês verbos no presente do indicativo, certo? Para vocês conhecerem mais um pouco da língua espanhola e a gente também vai aplicar esse conhecimento em questões de vestibulares, tá? Então, vamos lá. Em espanhol, nós vamos ter 3 grupos de verbos, que são chamados os verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Os verbos de primeira conjugação, eles vão ter terminação AR, ou seja, eu vou pegar o verbo, por exemplo, hablar, e retirar o AR para acrescentar as terminações dos verbos, certo? Na segunda conjugação, nós vamos ter ER. Exemplo, nós temos aqui o verbo aprender, entender e conhecer também, como vocês estão vendo, né? Em terceira conjugação, nós vamos ter os verbos em IR, como escrever. E aí, como esses verbos vão ficar conjugados, é o que a gente vai aprender agora, tá? Então, como eu disse a vocês, em primeira conjugação, nós vamos pegar o AR e substituir pelas terminações dos verbos. E segunda conjugação, nós vamos substituir ER pelas terminações. E terceira conjugação, IR pelas terminações. Então, aqui o que vocês estão vendo aí é uma tabela de verbos regulares. O que acontece? Apenas eliminando as terminações AR, ER e IR, nós já vamos ter o que chamamos de radical do verbo, certo? Então, por ele ser regular, a única coisa que vai modificar são as terminações. Então, os verbos regulares terminados em AR vão ser conjugados da seguinte forma: o, as, a, amos, as, an. Como assim? Não entendi. Por exemplo, o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele, usted ama, nosotros amamos, vosotros amais, ellos, ustedes amam. Certo? Outro verbo terminado em AR regular. Hablar. Eu hablo, tu hablas, ele, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ustedes hablan. Em segunda conjugação, nós vamos ter o verbo beber, que, se vocês observarem bem, retirando a terminação ER, nós vamos ter o radical beb, certo? Então, ele conjugado vai ficar eu bebo, tu bebes, ele, usted bebe, nosotros, nosotras bebemos, vosotros, vosotras bebeis, ellos, ustedes bebem. Outro verbo terminado em ER que é regular, beber. É muito similar a pronúncia, né? Eu debo, tu debes, ele, usted debe, nosotros, nosotras debemos, vosotros debeis, ellos debem, certo? Em terceira conjugação, nós vamos ter o verbo vivir. Eu vivo, tu vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos vivem. Agora vamos para a parte mais extensa do nosso encontro de hoje, que são os verbos irregulares. Por que parte mais extensa? Porque vamos ter muitas irregularidades, tá? Então eu vou apresentar superficialmente cada uma delas para que vocês tenham ciência da existência delas, tá? Por exemplo, aqui temos duas. Alguns verbos que vão ter o é substituído por IE. Então, a exemplo, preferir. Eu prefiro, tu prefieres, ele, usted prefiere, nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos, ustedes prefieren. Outra irregularidade vai ser quando o verbo tiver a letra O substituída por UE.
Então, aqui exemplo temos poder. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos, ellas, ustedes pueden. Vejam que as irregularidades elas estão, ó, aqui, por exemplo, puedo é uma irregularidade no radical do verbo, né? Então, outro exemplo de um verbo conhecido é o verbo dormir, que também sofre esse câmbio, essa irregularidade. Então, ele é conjugado yo duermo, tú duermes, él duerme, nosotros dormimos, vosotros dormís, ellos duermen. Então, vejam que tem uma diferença aí de pronúncia, porque o verbo poder é um verbo de segunda conjugação. Então, ele é terminado em ER. E o verbo que eu acabei de conjugar, dormir, é de terceira conjugação. Por isso que vocês notaram essa diferençazinha, certo? Na pronúncia. Vamos lá para mais duas irregularidades que existem nos verbos em espanhol. Nós vamos ter alguns verbos em que o U vai se transformar em UE. É exemplo do verbo jugar. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos, ustedes juegan. E também vamos ter o verbo pedir, onde a irregularidade vai ser a letra E se transformar na letra I. Então vai ficar yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellas, ustedes piden, tá? Eu vou passar assim um pouco rápido, porque vai ficar confuso vocês só receberem essas informações, certo? Então a gente vai praticar um pouco para que fique tudo mais claro. Alguns verbos vão sofrer irregularidades apenas na primeira pessoa. Exemplo aqui do verbo traer e o verbo a ser. O verbo traer ele vai sofrer a seguinte irregularidade. O a ele vai se transformar em AIG. Então, a primeira pessoa, que é a que sofre a irregularidade, vai ser conjugada da seguinte maneira. Yo traigo. E as demais pessoas vão ficar de uma maneira regular, certo? Tu traes, ele trae, nosotros traemos, vosotros traéis, ellos traem. Vamos ter o verbo a ser também, que vai sofrer a irregularidade na primeira pessoa, onde o ser vai se transformar em G. Então, a conjugação da primeira pessoa do singular vai ficar yo hago. E as demais pessoas vai ser conjugada de uma maneira regular. Tu haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Certo? Mais irregularidades na primeira pessoa e somente. Nós vamos ter aqui o verbo poner, onde o N ele vai se transformar em NG. Então, a pessoa que vai sofrer essa irregularidade é a primeira, yo, e vai ser conjugada da seguinte forma: yo pongo, certo? Outra irregularidade é quando o L ele se transforma em LG. Então, temos aqui o exemplo do verbo salir, que vai ficar yo salgo, somente na primeira pessoa também. Outra irregularidade, aqui de uma forma bem geral, na direita, vocês vão ver aí na tabela no final, né? Vocês já estão vendo, na verdade, que os verbos em ser, ou seja, segunda conjugação, ser, terceira conjugação, eles vão ter esse trechinho aqui, ó, ser com C incluso, tá? Transformados em Z, C, O. Ficaria mais ou menos assim. Sco, sabe? Por exemplo, vamos ouvir isso dentro de um verbo. Yo nasco, yo parezco, yo conozco, yo conduzco, certo? Sempre na primeira pessoa. Então, as demais pessoas, a partir da segunda pessoa do singular, que é tu, até a terceira do plural, que é eles, vai ser conjugado de uma maneira regular, tá? Agora aqui temos uma tabelinha com 4 irregularidades, se não me equivoco, onde a primeira pessoa vai sofrer a mesma irregularidade. O N se transformou em G. Na verdade, eu estou falando do verbo
tener, né? Vai ficar yo tengo, tá? Aí venir, yo vengo. Decir, yo digo. Oír, yo oigo. O verbo oír, ele vai ganhar o G, tá? Ele não, como se diz? Ele não teve uma substituição, ele ganhou esse G. A outra irregularidade que a gente viu antes é que o E vai se transformar em IE. Então, nós vamos ter aqui, tu tienes, ellos. Perdão, gente. Tu tienes, ele tiene, ele, terceira pessoa do singular, ellos tienen. E o verbo venir também. Tu vienes, él viene, ellos vienen. No verbo decir, nós vamos ter o E que vai se transformar em I, assim como o verbo pedir que vimos antes, né? Vai ficar de eu pido. Então, ele vai sofrer, além da irregularidade do G, com a letra G, ele vai sofrer a irregularidade do I. Então, vai ficar a segunda e terceira pessoa do singular. Tu dices, ele disse. E a terceira pessoa do plural, ellos dicen. Certo? Ou seja, até agora, nós vimos nessa tabelinha que alguns verbos vão sofrer mais de uma irregularidade. Certo? É isso que vocês têm que frisar aqui. Alguns verbos vão sofrer mais de alguma irregularidade. Nem sempre a irregularidade ela vai manter um padrão, como, por exemplo, os verbos que o O se transforma em o E, como dormir, e vai ficar duermo, duermes, duermen, tá? E agora vamos para o verbo oír, onde a gente já viu a irregularidade da letra G, e agora nós vamos aqui ver a irregularidade de um câmbio vocálico, tá? Chamamos em espanhol, câmbio vocálico. A princípio, quando a gente olha, o radical do verbo oír é o i, certo? E aí, em espanhol tem uma regrinha que diz o seguinte: quando três vogais se encontram e a vogal do meio é o i, esse i ele vai se transformar em y. Então, é o que aconteceu aqui, tá? Por exemplo, aqui na terceira pessoa, ele oye. Se a gente não sofrer, se o verbo, né? A gente não está sofrendo nada. Se o verbo não sofresse essa irregularidade, ele seria o, i, e. Se escreveria assim a conjugação da terceira pessoa do singular. Mas, aplicando essa regra, nós vamos ter o y, onde seria o i. Então, vai ficar oye. Então, outros momentos em que essas vogais se encontram e que o i precisou ser substituído é na segunda pessoa do singular, tu oyes, e na terceira pessoa do plural, ellos oyen. E para resumir tudo isso que eu falei para vocês, sem exemplos, né? Nós vamos ter alguns adendos aqui dos verbos irregulares. Primera cosa, la terminación de los verbos es la misma que la de los regulares. Se vocês voltarem nas tabelinhas, vão ver que as terminações não mudaram. Nos verbos irregulares, as terminações são as mesmas dos regulares, tá? A única coisa que você tem que fazer é a distinção de se é primeira, segunda ou terceira conjugação. Ou seja, se termina em AR, ER ou IR. Segunda observação, a transformação não ocorre em nosotros e vosotros. Mais uma vez, se vocês voltarem na tabelinha, na verdade eu vou deixar um material disponível no nosso Google Sala de Aula, né? Que contém as tabelas que tem aqui no slide. E aí observem, nosotros e vosotros não sofrem nenhuma irregularidade, eles são regulares o tempo todo, tá? É real isso. Terceiro ponto. Irregularidade em la primeira persona del singular. Alguns verbos vão sofrer irregularidade apenas na primeira pessoa do singular, que é yo. Então, mostrei para vocês alguns exemplos também. E outros verbos vão sofrer dos irregularidades, vocálica e em la primeira persona del singular. Aqui, verbo, por exemplo, eu poderia usar
para exemplificar esse ponto, o verbo oír, como já vimos que na primeira pessoa, ele vai sofrer irregularidade com a letra G, que vai ficar de oigo, e na segunda e terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, ele vai ter o encontro de vogais, então ele vai sofrer o câmbio vocálico, tá? Então, agora vamos à prática. Aqui temos uma charge que diz o seguinte. A menininha, né? Que haces, Feline? Feline. E aí, o animal contesta. A veces me gusta tomarme un tiempo para observar el mundo y ver lo increíble y lo frágil que es todo. O que a questão está nos pedindo? Considera a pergunta. ¿Qué haces, Feline? Presente en el texto 2 y marca V, para as proposições verdadeiras e F para as falsas. Gente, às vezes eu vou falar alguma coisa assim que parece não, que tá errado mesmo, porque eu acabo fazendo uma confusão falando em português e lendo em espanhol. Mas é normal, tá? Ignorem. Alguns autores defendem que a comunicação ocorre se o outro compreender o que eu quis dizer, mesmo que eu tenha dito errado, né? Então, pronto. Se ficar alguma dúvida, vocês me procuram. Mas vai ficar não, garanto. Em seguida, señala a sequência correta. Ou seja, nós vamos ler as afirmações que estão abaixo e dizer se são verdadeiras ou falsas, tá? Então, ele diz o seguinte. La estructura que estás haciendo, Feline, preserva el significado de la pregunta que introduce el diálogo del texto 2. Será? Preserva el significado de la pregunta. É a própria pergunta, né? Que estás haciendo, Feline? Feline, preserva o significado da pergunta. Vamos deixar aí quietinho, tá? Então vamos lá. O verbo de la pergunta está conjugado em la forma de tratamento tu. Então, qual é o verbo da pergunta? Hacer. Como que o verbo hacer é conjugado na segunda pessoa? Eu hago, tu haces. Então, se temos aqui haces, é verdadeiro, tá? El verbo de la pregunta está conjugado en la forma de tratamento usted. Já vemos que é falso, porque acabamos de dizer que o verbo está conjugado na forma de tratamento tu, segunda pessoa do singular. Então, temos aí a segunda verdadeira, a terceira falsa. Vamos para a última. La forma que lleva tilde, já que é um pronombre interrogativo. Sim. Os pronomes interrogativos, eles levam acentuação. Sempre é uma característica deles, tá? Então, temos verdadeiro, falso e verdadeiro. Vamos ver qual a alternativa que seria. Então, seria a letra A. A gente vai pôr desfalque, né? Se a gente ficou na dúvida da 1, se era verdadeiro ou falso, vamos para demais, que a gente sabe, né? Então, a gente soube que a segunda era verdadeira. A gente soube que a terceira era falsa. E a gente soube que a última era verdadeira. A única que cumpre esses requisitos é a alternativa A. Tá bom? Agora temos aqui um diálogo. E vamos ver. Não tem enunciado. Tem sim, gente. Tá aqui embaixo, desculpa. Para completar os ecos del diálogo com os verbos en el presente del indicativo, a opção correta é. Então, vamos voltar aqui para o diálogo. De onde a gente nem deveria ter saído, na verdade. Vamos lá. Pablo, então, para preencher esse espaço, eu vou usar o verbo tener e veja que ele já está nos dando o pronome pessoal, a pessoa, né? Usted, que é a terceira pessoa do singular. Como é que fica o verbo tener conjugado em terceira pessoa do singular? Eu tenho, tu tienes, ele tiene. Então, ¿tiene usted un coche de uso exclusivamente personal? Sim. Agora, quanto o verbo imaginar, e mais uma vez ele nos dá a pessoa, né? Usted. Então, eu imagino, tu imaginas, ele imagina. Quanto imagina usted que vale su coche atualmente? Agora nós vamos ter o verbo mantener. Veja, lo
mantengo bien e no es tan viejo. Por que eu usei a primeira pessoa? Porque ele está referindo-se diretamente à pessoa e a pessoa está respondendo. Então, já fica implícito aí que o sujeito da oração é yo. Lo mantengo bien y no es tan viejo. Ou seja, manter-se já vem aí que é um verbo irregular, né? Então, vamos ver o próximo. Suponer. Mais uma vez, eu estou seguindo na mesma oração, não, porque tem um período aqui. Mas é o mesmo sujeito, tá? Na mesma perspectiva, é isso que eu queria dizer. Então, os verbos suponer, ele também é irregular. Na primeira pessoa, ele vai ficar yo supongo. Supongo que unos 18,000 pesos. Nuestra companhia lê. Esse lê, ele é característica da terceira pessoa, tá? Então, o verbo sugerir na primeira... Perdão, gente. Na terceira pessoa. Seria, nuestra companhia le sugiere um tipo de seguro bastante inovador. Então, vamos ver qual a alternativa que ficou equivalente ao que a gente conjugou. Primeiro, tiene. Segundo, imagina. Então, a gente tem aqui, ó, a C e a D, né? Iguais. O verbo manter é irregular com a letra G. O N se transformou em NG. Então, é mantengo. Supongo, sugiere, tá? Lembra que sugiere, eu falei para vocês que o le é característica da terceira pessoa? Então, tá aqui, ó, sugiere. Sugieres é segunda pessoa, tu, tá? E aí, se fosse tu, não estaria le, estaria te sugieres, certo? Então, a alternativa correta, letra D. Próxima. Nossa, que texto enorme! O que é que a gente pode fazer? Dica para a leitura na prova do Enem. Primeiro, vamos ver o enunciado da questão? Vamos ver se a gente precisa realmente ler o texto, se a questão trata-se de interpretação, de compreensão, ou se ela quer só que a gente olhe um trecho específico, certo? Então, vamos ver aqui. Las operaciones estéticas en las mascotas tienen los días contados. Tem um trecho do texto aqui. E aí, olha a pergunta. O que é para fazer na questão? La conjugación del verbo tener en la segunda persona del plural del presente de indicativo es. Antes disso, a gente precisou ler esse texto todinho? Não, né? Então, vamos lá. Presente do indicativo é o tempo que a gente está estudando. Então, o verbo tener vai ficar yo tengo, tu tienes, e ele está pedindo o quê? En la segunda persona del plural, ou seja, vosotros. Él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis. Vosotros tenéis. E aí, tem alguma alternativa aí? Com a segunda pessoa do plural, que é vosotros? Tem. A letra B, não é? Vosotros tenéis. É isso mesmo. Então, outro texto enorme, com certeza muito interessante. Eu li, tá, gente? Eu li esses textos aqui. Mas vamos supor que a gente está na prova e não tem tempo para ler esse texto. Principalmente quem não tem a fluência do espanhol, né? Então vamos ver o enunciado? Aí se ele disse assim, o que é que o texto está... o que é que você compreendeu do texto? Perguntando isso implicitamente, óbvio, porque não vai ter nenhuma pergunta assim, né? Porque as questões são todas objetivas. E aí olha o enunciado. Los verbos querer e poder aparecem nas frases del texto. Ou seja, ele já trouxe o trecho do texto que ele quer que a gente trabalhe, tá? Noite quiso recuperar e não se podia. Quais são os verbos mesmo? Querer e poder. Como é que querer está aqui? Quiso. E como é que poder está conjugado? Podia. São tempos diferentes do presente de indicativo. E aí ele vai pedir o seguinte:
Esos mismos verbos en presente de indicativo tienen formas corretamente conjugadas en la alternativa. Ou seja, ele quer que a gente marque uma alternativa em que os dois verbos estão conjugados no presente do indicativo. Tem que ser os dois, tá? Vamos lá. O verbo querer no presente do indicativo. Eu quero. Tem algum quero? Não. Tu quieres. Tem. Quieres na D. Ele quiere. Não tem quiere. Nosotros queremos. Vosotros queréis. Olha, temos um queréis aqui na letra B, não é? E eles querem. Não tem nenhum querem. Então, estamos entre a letra B e a letra D. O que é que vai decidir qual é a alternativa correta? A conjugação que tiver o verbo poder no presente do indicativo. Então, vamos conjugar o verbo poder? Eu puedo, tu puedes, ele puede, nosotros podemos, vosotros podeis, ellos pueden. Então, a alternativa que está com as formas corretamente conjugadas no presente do indicativo é a letra D. O verbo quieres na segunda pessoa do singular e pueden na terceira pessoa do plural, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. E aí eu coloquei aqui uma imagem de despedida que diz: Gracias por sua atenção. Qualquer dúvida, perguntar al profe. Ou seja, eu mesma, certo? Então, vocês podem deixar nos comentários qualquer dúvida. Também perguntar nos meios de comunicações que a gente tem, né? Que é o Instagram e o grupo WhatsApp, o Google Class, certo? Que eu ou o professor Plínio vamos nos encarregar de responder, certo? Então, até a próxima. Espero que façam um bom proveito desse conteúdo. Espero que tenham aproveitado bastante a aula. Para mais conteúdos como este, não esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!